Bom, pessoal, como eu tinha falado mesmo com vocês, que eu ia mandar gravações dos vídeos com correções de questão do Enem. Então, eu estou começando isso hoje. A gente vai começar por correção de questões do Enem sobre Grécia Antiga, e nesse caso não serão muitas questões, apenas três para não ficar muito cansativo para vocês e para mim fica mais fácil também em relação à gravação dos vídeos, né? Então, vamos ver e espero que tudo dê certo aí. Passe esses vídeos aí para frente também, enfim, né? Começo hoje sobre Grécia Antiga, vamos para um compartilhamento de tela, fazendo o melhor que tem, nas condições que tenho, enquanto não tenho condições de fazer melhor ainda. Vamos lá. Deixa eu compartilhar o som, vou compartilhar a tela aqui também. Vamos lá, então. Pessoal, e aí é o seguinte, né? A gente tem o compartilhamento da tela com as, as questões relacionadas a que está aqui e resolvendo também essas questões. Vamos lá? Então, questão 1. No contexto da polis grega, as leis comuns nasciam de uma convenção entre cidadãos, definida pelo confronto de suas opiniões em um verdadeiro espaço público, a ágora. Confronto esse que concedia a essas convenções a qualidade de instituições públicas. No texto está relacionado um exemplo de exercício de cidadania associado ao seguinte modelo de prática democrática. Letra A, direta, letra B, ativa. Então, pegando a primeira questão aqui, nós temos a letra A. E explicando para vocês o porquê. Bom, estamos falando do exercício da cidadania, na prática democrática grega, sobretudo na ateniense. Logo, essa questão vai ser a letra A, pois temos que lembrar que a democracia grega era uma democracia direta. Direta porque as pessoas iam na ágora, no espaço público, para decidir questões importantes do seu cotidiano. Ela era direta, então, porque você não votava em alguém para poder te representar, mas você, mesmo como cidadão, ia lá. Mas ela também era excludente. Por quê? Porque em Atenas, por exemplo, estavam excluídos estrangeiros, estavam excluídos mulheres, estavam excluídos aqueles que não eram filhos de pai e mãe ateniense. Se o pai fosse ateniense e a mãe não, esse filho, mesmo sendo um homem, não tinha direito a participar dessa democracia direta, tá bom? Então, a primeira questão aqui é a resposta que melhor se enquadra, lembrando, gente, sempre associando ao enunciado em cima, é a letra A, tá bom? Vamos para a próxima questão. Não muitas, viu? Enem PPL, né? Pessoas privadas de liberdade, e do ano de 2019. Enunciado. Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale. De outro modo, não existiria a cidade. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na Antiguidade Clássica tinha como característica fundamental letra A, dedicação altruísta em ações coletivas. B, participação direta em fóruns decisivos. C, ativismo humanista em debates públicos. D, discurso formalista em espaços acadêmicos. E letra E, representação igualitária em instâncias parlamentares. Então, nessa questão 2, em se tratando do enunciado, pessoal, a gente vai ter a letra B como alternativa que melhor responde ao que se pede no enunciado. Então, né, de acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses tinha como característica fundamental, letra B. A democracia, como eu disse na questão 1, era direta. Você, por exemplo, não fazia como nós, aqui no século XXI, fazemos. Nós votamos numa pessoa, seja de vereador a presidente, e essa pessoa toma as decisões num parlamento, numa democracia indireta.
Não, lá a participação era direta de todo aquele que era considerado cidadão, sobretudo em Atenas. Homem, filho de pai e mãe ateniense, maior de 18 anos. Ele tinha direito à participação direta em fóruns de decisão. E por que não a letra E? Porque aqui não era uma democracia representativa. Então, essa palavra, representação igualitária em instâncias parlamentares, não cabe para o mundo grego, porque não era representativa. Se fosse participação igualitária em instâncias parlamentares, a letra E também estaria certa. Mas, como no caso é participação direta em fóruns decisivos, letra B é a que melhor corresponde. Para a gente fechar aqui, questão 3, destacando os textos, né? E vamos a cada um deles. Texto 1. Olhamos o homem alheio às atividades públicas não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como um inútil. Nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que o debate não é o debate que é empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar à hora da ação. Então, esse é o texto 1. Vamos ao 2. O texto de Tucídides, História da Guerra do Peloponeso. O texto 2, de Aristóteles, nos diz o seguinte: um cidadão integral pode ser definido nada menos que pelo direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. Algumas dessas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não pode de forma alguma ser exercida duas vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo pré-fixados. Comparando os textos 1 e 2, tanto para Tucídides quanto para Aristóteles, a cidadania era definida pelo letra A, prestígio social, B, acúmulo de riqueza, C, participação política, D, local de nascimento, E, grupo de parentesco. Então, neste caso aqui, pessoal, a gente tem, né, a letra C, ou seja, era a participação política que definia a cidadania. Então, tanto, só para voltar aqui, no texto 1, quando Tucídides aqui nos afirma, né, voltando aqui rapidinho, é, o homem alheio às atividades públicas, não como alguém que cuida apenas de seus próprios interesses, mas como inútil, nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos. Quanto o texto de Aristóteles nos diz, né, um cidadão integral pode ser definido nada menos pelo que o direito de administrar justiça e exercer funções públicas. Então, neste caso, a cidadania é definida nestes dois textos pelo direito de participação política, tá? Lembrando que essa questão de cidadania no mundo, no mundo antigo, na antiguidade, ela variou do Egito, variou da Roma e variou até mesmo dentro das cidades-estado grega. A cidadania não era uma via única, por exemplo, na Grécia Antiga, né? Isso sempre dependendo da cidade da qual estamos falando, ok? Então, vamos lá, deixa eu reaprender a mexer com isso, interromper o compartilhamento, voltando aqui. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado do vídeo, né? E até o próximo vídeo aí com correções de questão Enem, agora será sobre Roma Antiga. Muito obrigado.